Olá pessoal, vamos dar continuidade aí então à aula ainda de funções reais. Até agora o que a gente viu foi a definição de função, definição do gráfico de função, algumas operações e já começamos a ver algumas funções especiais. Então a gente vai terminar de ver essas funções especiais, ok? Função polinomial. Função polinomial é uma função de R em R que é definida por um polinômio. Então, ali no caso, eu tenho A0, A1 até a n, números reais, chamados coeficientes, e o inteiro não negativo n determina o grau da função. Então, a gente já viu, na verdade, algumas funções que eram polinomiais, mas tinham outros nomes. Função constante, função de primeiro grau, função quadrática, são todos exemplos de função polinomial, ok? O domínio sempre todos os números reais, porque eu não tenho problema nenhum na condição de existência, tá? Como eu disse, função constante, um exemplo de grau zero, né? O expoente aqui eu só tenho uma constante. Função de primeiro grau, função polinomial de primeiro grau, função quadrática, é uma função polinomial de segundo grau, e aí a gente continua aí, por exemplo, com a função x ao cubo, que é uma função polinomial de terceiro grau. E aqui a gente tem graus maiores, né? Nesse caso aqui eu tenho 5x à quinta menos 6x mais 7, é uma função polinomial de grau 5. De modo geral, não é simples entender ou saber como é o comportamento do gráfico de uma função polinomial de grau alto, né? Um grau maior ou igual, maior do que 3, aí a gente já começa a ter um pouco de dificuldade, tá? Porém, em algumas situações, a gente consegue determinar como é mais ou menos o comportamento do gráfico dessas funções. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, que é o que diz essa observação, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui, qualquer função aí, só que de grau ímpar primeiro. F de x igual a 5x7 mais 3x quadrado mais 1. Eu tenho lá um polinômio de grau ímpar. Se eu perguntar qual é a imagem desse polinômio, é difícil a gente pensar assim no gráfico para poder determinar a imagem. Porém, pensa no seguinte. Se o meu x vai ficando grande com valores positivos, x à sétima vai ficando maior ainda, multiplicar por 5, maior ainda, ok? Então eu sei que quem vai mandar vai ser o maior grau aqui do polinômio, ok? Então, se o x vai ficando grande, esse polinômio vai ficando, a imagem vai lá para mais infinito. Aqui no meio, eu não sei o que acontece. Por quê? Eu não sei se ele tem uma raiz, se ele tem 3 raízes, se ele tem 7 raízes. Então, eu não sei o que acontece aqui no meio. Pode acontecer qualquer coisa. Quando o x vai ficando pequeno, na verdade, quando o x vai ficando grande, mas com sinal negativo, o que acontece com x à sétima? Ainda continua negativo. Multiplicar por 5 continua negativo, um valor absoluto bem grande. Então eu sei que ele vem aqui para menos infinito. Consequentemente, eu posso afirmar que a imagem dessa função ainda é todos os reais. Ok? Então lembra sempre o seguinte, sempre que eu tiver um polinômio de grau ímpar, eu tenho a imagem sendo todos os reais. Ah, professor, mas e aqui se fosse menos 5? Se fosse menos 5, o comportamento seria ao contrário, seria o mesmo, mas espelhado, né? Então seria aqui, cruza aqui em algumas raízes e vem para baixo. Então, deste jeito, mesmo assim eu tenho a imagem sendo todos os reais, tá? E se for par? O que acontece com polinômios que eu tenho grau par, né? Vamos trocar aqui. Vou pegar o mesmo exemplo aí, só vou trocar o grau, tá? Vou colocar aqui, em vez de x à sétima, eu vou colocar x à sexta. Se eu tiver aí, então, x à sexta, o que vai acontecer? Bom, quando o x vai ficando grande, no sentido positivo, acontece a mesma coisa, né? Então, aqui
vai lá para cima. Aqui eu não sei quantas raízes vai ter, vai fazer isso. Porém, quando o x vai ficando um sinal negativo, um valor absoluto grande, o x à sexta volta a ser positivo. Então eu sei que aqui volta lá a ser mais infinito. Então eu tenho um limitante inferior aqui, não sei onde que está. Isso é difícil de determinar, mas eu sei que o gráfico de uma função com grau par e que a constante que multiplica o maior grau ali, se a constante for positiva, a imagem está sempre acima de um determinado valor, tá? Como determinar? Aí cada caso, se é que é possível, ok? Pensa sempre na função x quadrado, y vértice para cima ou y vértice para baixo. Por quê? Se esse valor aqui fosse negativo, fosse menos 5, o que ia acontecer? A mesma situação, porém ao contrário, né? Vem aqui do menos infinito, cruza aqui em algumas raízes e volta lá para menos infinito. Então eu tenho de novo um limitante aqui para baixo. Então no caso de par, de grau par, é um pouco mais difícil de determinar. Porém, é possível entender mais ou menos o comportamento dessas funções. Beleza? Ok. Próxima função vai ser chamada função racional. Observe o seguinte, gente. Função racional é uma função que é uma divisão de dois polinômios. Tá? O caso de função racional, ele é um caso particular de uma função que a gente já viu, que é a função quociente. Só que aqui a gente está com um caso restrito de que a função que está em cima da fração tem que ser um polinômio e a função que está embaixo também tem que ser um polinômio. Consequentemente, como o domínio da que está em cima são todos os reais e a que está embaixo também são todos os reais, basta a gente tirar os x que zeram o polinômio de baixo. Então, por isso que eu tenho o domínio sendo todos os reais menos os valores de x que zeram o denominador. Ok? Esse é o domínio de uma função racional. Lembra sempre, função racional, divisão de dois polinômios. Por exemplo, função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1. Vamos tentar esboçar o gráfico dessa função racional. Primeira coisa, vamos determinar o domínio, né? Domínio de f, todos os reais, menos quem? Eu tenho que tirar o menos 1, né? Então tá bom, vamos tirar o menos 1. Porque o menos 1 zera o denominador. Agora, eu preciso saber, ou preciso tentar comparar com alguma função que a gente já conhece para entender o comportamento e tentar esboçar o gráfico. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer a divisão do polinômio de cima pela divisão do polinômio de baixo. Por quê? Eu tenho grau 1 aqui, grau 1 aqui. Consequentemente, eu consigo fazer isso. Sempre que o grau do numerador for maior ou igual que o grau do denominador, dá para efetuar a divisão de um polinômio pelo outro. Então tá bom. Então vamos lá. X menos 1 dividido por x mais 1. Aqui, 1 vezes x é x, vem para cá como menos x, troca o sinal, né? 1 vezes 1 é 1, vem para cá como menos 1. Então aqui ficou 0 menos 2. Ok? E agora, como é que eu uso essa informação? Porque eu tenho resto, grau 0, grau 1, não consigo dividir mais. Como é que eu uso essa informação para reescrever essa função agora usando a informação dessa divisão? A nossa função, então, f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1, ela pode ser reescrita como? Pega o resultado do quociente, então é 1, e continua com o resto pelo divisor. Tá? Então, 1 menos 2 sobre x mais 1. Pronto, consegui reescrever. Vou até reescrever de forma diferente. Vou escrever assim, ó, menos 2 sobre x mais 1 mais 1. Por que eu vou fazer isso? Qual foi a única função que apareceu até agora que tinha uma divisão, um quociente? Era a função o quê? 1 sobre x. E a gente sabe que o gráfico dela é assim, né? Ok? Única função que a gente sabe. Então vamos tentar comparar essa
com essa para ver se a gente chega em alguma informação. Vamos lá. Se eu quiser, eu posso reescrever isso aqui assim ainda, né? Menos 2 que multiplica 1 sobre x mais 1. Tá? Vamos entender o que acontece em cada caso. Primeiro, aqui eu tenho x. Aqui embaixo eu tenho x mais 1. Então, eu estou somando uma unidade no argumento dessa função. Se eu estou somando uma unidade, eu estou transladando essa função aqui, original, uma unidade para a esquerda, porque eu estou somando 1. Depois, estou somando 1 fora do argumento. Então, estou transladando a função original uma unidade para cima. E depois eu estou multiplicando por menos 2. O que o menos 2 vai fazer? Primeiro, o 2 vai mexer na angulação ali, ou na inclinação daquela curva. Quanto mais aberto ou mais fechado. Então, só vai mexer nisso. E o menos vai fazer o seguinte. Tudo que era positivo na função sobre x vai virar negativo, e tudo que era negativo vai virar positivo. Aí eu sei, então, entender qual é o comportamento da função, ou esboçar o gráfico da função f de x como sendo a função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1. Beleza? Então vamos lá. Vou apagar a função sobre x aqui para poder fazer a nossa. A função sobre x, os eixos ali, era onde a gente tinha que tirar do domínio. O que a gente fez aqui? A gente mudou uma unidade para a esquerda e uma unidade para cima. Então, vou colocar um tracejado aqui, que vai fazer o papel dos nossos novos eixos, né? Aqui é o menos 1 e aqui é o 1. Ok? Beleza. Lembra que eu disse? Esse menos 2 só mexe na inclinação e, como eu tenho menos, a 1 sobre x viria aqui, então ela vai vir para baixo. Então ela vai fazer algo assim. E aqui a 1 sobre x faria assim, a gente reflete ela para cima e vem para cá, porque são como se fossem nossos novos eixos. Então aí eu tenho a função, o gráfico da função x menos 1 sobre x mais 1. Beleza? Qual é o domínio? A gente já viu, os reais menos o menos 1, justamente por isso que eu tenho tracejado aqui que não passa ninguém por ele, porque ele está fora do domínio. E a imagem? A imagem vai em que não recebe, não tem relação com ninguém do domínio? O 1, né? Então a imagem vai ser o 1 para mais, ou os reais todos, menos, nesse caso, a imagem de f, todos os reais, menos o ponto 1. Ok? Tranquilo, né? Então, lembrem sempre, toda vez que você tiver uma função polinomial que o grau do polinômio de cima for maior ou igual que o grau do polinômio de baixo, a gente pode efetuar essa divisão para poder entender melhor e esboçar gráfico quando possível. Então tá aí o gráfico. Mais uma. Agora, x ao quadrado mais 3x menos 4 vezes x ao quadrado menos 9, x ao quadrado mais x menos 12 vezes x mais 3. Se eu efetuasse a multiplicação do polinômio que está em cima ali, o grau do polinômio que ia gerar seria um polinômio de grau 4 em cima, não é isso? Ok. Embaixo, se eu efetuasse a multiplicação, como eu tenho um polinômio de grau 2 vezes um polinômio de grau 1, eu teria um polinômio resultante de grau 3. Então, eu sei que eu posso efetuar a divisão do polinômio de cima pelo polinômio de baixo. Quando fizer essa divisão, aqui dá para fatorar, né? Eu tenho que x² menos 9 pode ser escrito como x menos 3, x mais 3, já consigo simplificar. Então, quando eu efetuar essa divisão, nesse caso, eu vou ter uma divisão exata, tá? E como eu vou ter uma divisão exata, vai resultar em que polinômio de grau? Se eu tenho grau 4 e grau 3, vai ser um polinômio de grau 1. Beleza? Consequentemente, como a divisão é exata, essa função polinomial se comporta como um polinômio de grau 1. E polinômio de grau 1, resultado é uma reta.
Então, quando eu fizer a divisão, eu tenho como resultado x menos 1. Então, eu posso dizer que a função f de x ela é igual à função x menos 1, mas não é para qualquer x. É para x diferente de quem? Aqui eu tenho um polinômio no denominador. Então, eu tenho que tirar os pontos que zeram ele. Então, é para x diferente de menos 4, x diferente de menos 3 e x diferente de 3. Tá? Então, se eu pensasse para esboçar o gráfico, eu posso pensar na função x menos 1, que seria uma reta, né? Passando aqui no menos 1, quando x for 1 é 0. Então, ela passa assim. No menos 1 e no 1 aqui. Essa aqui é o gráfico da função x menos 1. Mas o domínio da minha função não tem esses pontos. Então, eu vou lá nas imagens do menos 4, do menos 3 e do 3, encontro ali a retinha e eu preciso apagar, colocar uma bolinha aberta nesses pontos. Bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Por isso que aparecem essas bolinhas abertas, porque o comportamento do gráfico é parecido, porém esses pontos estão fora do domínio. Tá? De novo, a gente usou a técnica de dividir o polinômio de cima pelo polinômio de baixo para poder entender melhor como era o gráfico dessa função. Seguindo, funções pares e funções ímpares. O que é uma função par? Uma função par, gente, a definição dela, ela tem que respeitar aquela regra que está ali, ó. F de menos x tem que ser igual a f de x para todo x que estiver no domínio. Tá? Então, essa é a definição analítica de uma função par. Se a gente pensar no gráfico, como é o gráfico será de uma função par? Tá? O gráfico de uma função par, ela é simétrico, ela tem simetria em relação ao eixo y. Então, tudo que acontece deste lado tem que ser refletido pelo eixo y para este lado, por causa dessa igualdade que tem que satisfazer aqui. Beleza? Sei lá, uma função x², por exemplo, é uma função par. Tudo que acontece aqui, acontece exatamente aqui, quando o y, no caso o eixo y, é o eixo de simetria. Beleza? E a função ímpar, ela satisfaz o f de menos x ser igual a menos f de x. Neste caso aqui, se eu pensar no gráfico, a minha simetria acontece em relação à origem. Um exemplo de função ímpar, a função x ao cubo. Tudo que acontece aqui pode ser refletido passando pela origem aqui no terceiro quadrante. Tá? Então, quando eu vou mostrar que uma função é par ou ímpar, ou vou verificar, eu tenho que fazer a conta para valores assim, não para valores específicos, tá? Não posso tomar valores de x, eu tenho que fazer isso de modo genérico, para provar aquela igualdade ali para qualquer x. Aqui são as observações, função par, função ímpar, e vamos fazer um exemplo. Função x², né? A gente já comentou que ela é par pelo gráfico, mas vamos fazer a conta. Se eu tenho ali f de x igual a f de menos x, eu preciso provar que isso vale. F de x igual a x². Não posso jogar valores, eu tenho que fazer a conta com um valor genérico, uma variável. Quem é f de menos x? F de menos x é menos x, cuidado com os parênteses, ao quadrado. Menos x² é menos 1 ao quadrado, x². Menos 1 ao quadrado é 1, então isso é igual a x², que é a nossa f de x. Agora sim a gente provou que eu tenho uma função par. F de x igual a x quinta mais x ao cubo. F de menos x, quem é? Menos x, cuidado com os parênteses, mais menos x ao cubo.
De novo, menos 1 à quinta, agora é menos 1. Então, é menos x à quinta. Menos 1 ao cubo, menos 1 à quinta e menos 1 ao cubo. Menos x ao cubo. Ok? Agora quem é... Bom, essa não é igual a essa. Mas quem é menos f de x? Menos f de x é colocar um menos em todo mundo da função. Faz o jogo de sinal, menos x à quinta, menos x ao cubo. Agora sim eu tenho, então, uma função f de menos x é igual a menos f de x. Consequentemente, essa função é uma função ímpar. Ok? E a última ali, f de x igual a x ao cubo mais 4. F de menos x, quem é? Menos x ao cubo mais 4. Menos x ao cubo mais 4. E menos f de x é colocar o menos em todo mundo. Então, vai entrar com menos aqui e o menos aqui. Então, fica menos x ao cubo menos 4. Pergunta, tem alguma igualdade? F de x não é igual a f de menos x. F de menos x não é igual a menos f de x. O que eu concluo, então? A função ali não é nem par nem ímpar. Ela é chamada uma função sem paridade. Ok? Em seguida, vão aparecer as funções periódicas. O que é uma função periódica? Função periódica, o próprio nome já diz, né? Ela tem um período envolvido. São as funções que, a partir de um determinado período ou tempo, ela volta a se repetir. Por isso que eu tenho que f de x mais p é igual a f de x. Essa é a relação que uma função tem que satisfazer para cumprir a condição de ser periódica. Os exemplos mais simples que a gente conhece são as funções o quê? Seno e cosseno. Por quê? Porque a partir do intervalo 2π, o seno e o cosseno voltam a se repetir. Ah, mas será que o período ele é único, então? Não. Por que não? Porque se eu pensar, se eu pegar um período de 4π, a função volta a se repetir do mesmo jeito. A única coisa é que eu estou dando 2 voltas no ciclo trigonométrico, tá? Então, se eu pensar no gráfico, uma função periódica, ela tem sempre, mesmo intervalo aqui, do menos 6 ao menos 2, então daria um intervalo de 4 unidades. A partir de 4 unidades, eu tenho sempre o gráfico fazendo o mesmo comportamento, tendo o mesmo comportamento, tá? Então, funções periódicas, tá aí. E os exemplos, né, mais relevantes aí, ou mais usados, as funções trigonométricas seno e cosseno. Beleza? E falta a gente falar de função inversa. Função inversa, antes de falar de função inversa, a gente precisa falar de função injetora e função sobrejetora, que são as condições para definir uma função inversa. Definição. Uma função f é chamada função injetora se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes. Isto é, se eu tenho duas imagens sendo iguais, consequentemente eu preciso ter os meus valores no domínio sendo a mesma coisa. Outra maneira de representar a definição de função injetora é pensar que se eu pegar dois pontos diferentes no meu domínio, eu preciso ter imagens diferentes. Se eu conheço o gráfico de uma função, eu sei dizer se ela é ou não injetora. Por quê? Se eu traçar, pegar o gráfico assim, se eu traçar uma reta horizontal e essa reta cruzar o gráfico mais de uma vez, eu tenho dois pontos que têm a mesma imagem, com pontos diferentes. Consequentemente, está furando a minha condição de ser uma função injetora. Tá? Então, esse é o chamado teste da reta horizontal. Traçou no gráfico, reta horizontal, encontrou mais de uma vez, furou a condição de injetividade. Beleza? E sobrejetora é quando o contradomínio for igual à imagem.
Essa condição de sobrejetividade, para a gente falar em função inversa, é bem tranquilo de contornar. Por quê? Porque sou eu que escolho, não é? O contradomínio, quem eu vou colocar. Se eu quiser deixar lá todos os números reais, beleza. Porém, se eu estiver interessado em falar em função inversa, eu posso restringir esse contradomínio, se a minha imagem da função não for todos os números reais. Então eu tomo o contradomínio como sendo só o conjunto imagem, e aí eu tenho problema resolvido de sobrejetividade, e eu posso falar em função inversa dessa função que eu estou trabalhando. Então, f é injetora e sobrejetora, a gente diz que ela é bijetora, e aí eu posso falar na inversa dela. E aí a inversa, o que era a imagem vira domínio, o que era domínio vira imagem. E ela é definida dessa forma, né? F é menos 1 de y é x, se e somente se, f de x for y para todo y em b. Vamos pegar um exemplo. Tá? Vou pegar aqui, ó, a f de x igual a x ao quadrado. Primeira coisa, se eu escrever assim, eu estou considerando o maior domínio possível do x ao quadrado. E o maior domínio possível do x ao quadrado são todos os números reais. E a gente sabe que o gráfico da função x ao quadrado ela é uma parábola com cavidade voltada para cima. Só que aí eu não posso falar em função inversa. Por quê? Se eu traçar a reta horizontal aqui, cruzou o gráfico mais de uma vez. Então furou a condição de injetividade. Então aí eu vou precisar usar a notação completa para restringir essa função aqui, de modo que eu tenha uma bijeção e posso falar na função inversa. Então eu vou desconsiderar essa parte aqui. Ó. Eu não quero essa parte da função x ao quadrado, senão eu não consigo falar inversa. Então eu vou usar a notação completa. F, eu vou pegar só do zero para mais infinito. Contradomínio. O contradomínio eu vou pegar só a imagem. Então também do zero até mais infinito. A cada x, a minha f de x é x ao quadrado. Então essa aqui é uma função restrita da função geral x ao quadrado. Ok, quem é a regra da inversa? Bom, o que a gente faz para determinar a regra da inversa? Troca x por y por x, e aí faz a conta isolando o y, né? Então se eu tinha y igual a x ao quadrado, agora eu tenho x igual a y ao quadrado. Quero isolar o y para encontrar a regra da inversa. O que eu faço? Tiro a raiz dos dois lados. Raiz de y ao quadrado igual a raiz de x. O que dá desse lado? Não dá y, hein? Módulo de y. Então aqui eu teria o quê? Y igual a mais ou menos a raiz de x. Porém, o y está aqui, não é isso? Na verdade, isso. O y está aqui, que é o domínio da inversa. O que acontece então? Ele já é positivo ou não negativo. Consequentemente, eu não preciso do menos, até porque senão não seria função. Por isso que a inversa, então, da função x ao quadrado é a função raiz de x. E como é que fica o gráfico da função raiz de x? Lembra? Vou denotar assim, então, ó, f é menos 1. O que era a imagem vira domínio, do zero até mais infinito. Do zero até mais infinito. A cada x, a f a menos 1 de x é a raiz de x. Essa é a inversa. Como é que fica o gráfico da raiz? Vou dar a cor aqui. O gráfico da raiz, assim, tá? Pensando no gráfico, sempre que eu falar de função original com função inversa, eu tenho aqui a reta da identidade como sendo um eixo de simetria. Sempre, tá? Até porque eu tenho uma propriedade que se eu compor f composta com f a menos 1 aplicado em x, isso aqui dá sempre x. Ou o contrário também vale. F a menos 1 composta com f aplicado em x, isso também dá x. Sempre, tá? Então eu sempre tenho simetria em relação à reta da identidade para a função original e sua inversa. Beleza? E como eu disse, toda vez que a gente for falar inversa, muitos casos a gente precisa fazer restrição de domínio e contradomínio para poder fazer sentido a inversa. Um outro exemplo da função x ao cubo. Função x ao cubo
Vou desenhar o gráfico da função x ao cubo. Gráfico da função x ao cubo. Notem que a função x ao cubo, eu não preciso de restrição nenhuma. Por quê? No teste da reta horizontal, toco o gráfico uma única vez, domínio todos os reais, imagem todos os reais, contradomínio então pode ser todos os reais, porque daí a imagem é igual ao contradomínio. Faço a mesma técnica lá para encontrar a regra da inversa e vou chegar então que a f a menos 1 vai de R em R, e a cada x, quem é a inversa da função x ao cubo? A raiz cúbica de x. Ok? Então aí mais um exemplo. Neste caso a gente não precisou de restrição nenhuma. De novo, se eu pensar no gráfico da função original com a sua inversa, observem que a gente, de novo, a raiz cúbica faz assim. E aí eu tenho, então, de novo, a reta da identidade como eixo de simetria. Beleza? Tudo certo? E aí, com isso, a gente fecha essa primeira aula aí de funções.